Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. O meu esboço está com quem? Está contigo, Vitória? Amém. Sem o esboço eu esqueço tudo o que foi preparado durante a semana. Mas abra sua Bíblia comigo na carta de Tiago, para a gente dar continuidade nessa carta que eu acho tão preciosa, essa carta que nos ensina muito sobre a vida prática do cristão. Paulo, ele falava muito sobre os conceitos mais intelectuais da fé, sobre teologia, mas Tiago, ele é muito prático. Tiago, ele fala, vocês entendem da questão intelectual, então ponham em prática tudo aquilo que vocês aprendem. Então é por isso que eu gosto muito de Tiago. Ele coloca a fé cristã para exercitar. Então, carta de Tiago, capítulo 2. Hoje a gente vai iniciar o capítulo 2 e a gente vai ler então do versículo 1 até o versículo de número 13. Tiago então ele vai dizer: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém, meus irmãos? Esta então vai ser a porção da carta de Tiago que a gente vai conversar, vai aprender um pouco mais essa noite. No primeiro capítulo de Tiago, então, ele foi muito prático, falou sobre as provações, falou sobre as tentações, ele falou também da relação que a gente como cristão tem que ter com a palavra, não apenas ouvir, não apenas saber, mas colocar ela em prática, colocar ela em exercício. E então Tiago, ele vai ensinar ou vai dar mais um passo no seu ensino e ele vai entrar em outra questão que estava acontecendo naquela igreja daqueles tempos. Tiago, então, ele vai iniciar o seu assunto no capítulo 2 falando da discriminação, falando da acepção de pessoas. Os irmãos, então, do tempo de Tiago, eles começaram a discriminar as pessoas, fazer acepção de pessoas, tratar de forma diferente as pessoas por causa do seu dinheiro. Então Tiago, ele diz já, iniciando o capítulo 2, ele diz: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Tiago está dizendo, vocês que são cristãos, vocês que são crentes, não podem tratar as pessoas de forma diferente. Naquela época, então, os irmãos estavam tratando os ricos de forma diferente. Quem chegava na igreja do tempo de Tiago e tinha uma roupa mais bonita,
joias caras, aqueles irmãos então começavam a tratar diferente aquelas pessoas, começavam a dar lugares melhores para elas sentarem, começaram a dar tratamento especial para aquelas pessoas. Mas Tiago estava dizendo: se vocês são filhos de Deus, vocês não podem escolher irmãos. Se esse irmão é rico, tudo bem. Se esse irmão é pobre, tudo bem também. Então Tiago está dizendo: não tenham a fé em Jesus, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Não discriminem pessoas, não tratem diferente as pessoas. Eu acho interessante o que Paulo fala aos Gálatas, falando de um motivo para que a gente não trate pessoas de forma diferente. Paulo, então, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então nós não podemos tratar as pessoas de forma diferente. Se somos crentes na igreja de Jesus, todos são irmãos, todos são membros de um corpo. E é por isso então que Tiago fala: não sejam pessoas que discriminam as outras, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. E ele então continua, e ele vai dizer: se portanto entrar na vossa sinagoga um homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência os que têm os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Então, no momento em que Tiago escreveu a sua carta, o preconceito então ele pairava ali sobre o quanto de dinheiro as pessoas tinham. Quanto mais dinheiro a pessoa tinha, quanto melhores forem as suas roupas, quanto mais caras fossem as suas joias, melhor aquelas pessoas seriam tratadas. Mas aqueles homens então, aqueles irmãos da igreja de Tiago daquela época, eles estavam oferecendo tratamento especial para quem eles achavam que mereciam um tratamento especial. E eu acho interessante o que Jesus fala lá no Evangelho de Mateus. Quando ele fala a respeito dos fariseus, ele vai dizer: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Então, ao ponto de que os irmãos daquela época de Tiago estavam oferecendo tratamento especial para algumas pessoas, na época onde Jesus estava pregando, alguns queriam tratamento especial. Então, o que a gente aprende com o ensino bíblico, o ensino completo bíblico, é que oferecer um tratamento especial a alguma pessoa é pecado. Da mesma forma que querer um tratamento especial pelas outras pessoas também é pecado. Os irmãos de Tiago, aqueles crentes da igreja de Tiago, ofereciam tratamento especial. Os fariseus queriam tratamento especial. E o que a Bíblia faz então é condenar essas duas atitudes. Se somos irmãos, se somos todos membros de um só corpo, se tudo que temos, como Paulo fala aos Coríntios, recebemos, não temos do que nos orgulhar, então por que a gente quer tratamento especial? Ou por que a gente vai oferecer um tratamento especial a alguma pessoa? Somos todos irmãos, somos todos pessoas ligadas a Deus mediante o sacrifício de Cristo e nada mais. Então, o que a Bíblia ensina, num completo, num todo, é que querer um tratamento especial ou oferecer um tratamento especial a despeito de outras pessoas é pecado. Naquela época, então, a discriminação que os irmãos faziam era a respeito do dinheiro. Os irmãos de Tiago viam pessoas mais ricas, queriam tratar de forma melhor. Os fariseus se achavam pessoas mais conhecedoras e queriam receber um tratamento especial. E no meio de tudo isso, então, a discriminação entre os seres humanos, a discriminação entre os cristãos estava acontecendo. Nós hoje, muito dificilmente trataremos alguém que tenha muito dinheiro de forma especial, até mesmo por causa do nosso orgulho
de não querer que ninguém seja especial a nós ou melhor do que a gente. Mas o fato é que a discriminação ela ainda paira sobre a igreja. Nós sabemos que a discriminação ainda acontece no meio da igreja. Hoje nós vemos discriminação por conta da idade. Os jovens achando que os idosos são retrógrados ou quadrados, ou então os idosos achando que os jovens são mundanos, são carnais, só porque não repetem os mesmos costumes, não têm a mesma tradição. Nós vemos também discriminação por conta de homem e de mulher, como nós mesmos já vimos na nossa igreja. Um pregador falou que a mulher era um subproduto, a mulher era alguém inferior ao homem, e isso não pode acontecer. Também há discriminação, então, por conta da tradição. Alguns irmãos aprenderam de um jeito e acham que esse é o único jeito de viver a vida cristã. Então, naquela época, a discriminação pairava em torno da classe social, de quanto de dinheiro tinha cada pessoa. Mas a gente vê que discriminação acontece por vários motivos. Por tantos outros motivos acontecem discriminações. Mas o que Tiago ensina, o que a Bíblia ensina, é que não há distinção. E o que eu gosto, falando a respeito das discriminações que acontecem no meio cristão, um texto em Apocalipse capítulo 5, versículos de 6 a 10, João vai escrever: Então vi no meio de tronos e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro como sendo tido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os 7 selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, se Cristo nos comprou pessoas de toda tribo, de toda nação, de toda língua, de toda então cultura, de diferente tradição, por que nós vamos discriminar esses irmãos? Se Cristo comprou com o seu sangue pessoas diferentes, pessoas de idades diferentes, pessoas de cores diferentes, pessoas de classes sociais diferentes, por que nós então vamos tratar essas pessoas de forma diferente? Foi Cristo que comprou, foi Cristo que pagou o preço, então quem somos nós para cobrar alguma coisa? Se Cristo comprou pessoas de diferentes tribos, língua, povo e nação, então nós temos que aceitar essas pessoas como nossos irmãos na fé, como membros de um só corpo, como membros da igreja de Jesus. Então, não cabe dentro do povo santo discriminação, tratamento diferenciado, acepção de pessoas, pois todos nós somos um em Cristo Jesus, todos nós somos uma família só, independente das características de cada um. Então Tiago ele continua e ele diz: Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. Tiago então ele mostra que julgar alguém por causa do dinheiro, por causa da aparência, por causa de qualquer outro motivo, faz com que essa pessoa se torne um juiz perverso, um juiz com pensamentos tomados de perversidade. Então a gente entende que julgar dessa forma é uma forma muito errada de julgar alguém. Quando Samuel estava ungindo as pessoas, os filhos de Jessé, procurando um rei para Deus, Deus diz a ele: Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração, o homem vê apenas a aparência exterior. Mas o fato é que então muitos de nós aprendem que julgar é errado. A gente fica pensando que não podemos julgar nada, que não podemos olhar as coisas, discernir o bem do mal e julgar aquilo. Mas o discernimento nada mais é que julgar o bom do mal. Então eu gostaria de trazer 3 textos que vão dizer que é sim comum do cristão julgar as coisas. Então,
1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, quando a igreja de Corinto estava brigando entre si, estava levando as suas causas aos tribunais mundanos, Paulo escreve: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Então Paulo dizendo aos coríntios, a gente vai julgar os anjos, quanto mais a gente vai saber resolver essas questões dessa terra. Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então Jesus está condenando então aqui o julgamento hipócrita. Ele não está dizendo que não podemos julgar, mas apenas não podemos julgar quando há uma trave no nosso olho e nós queremos tirar o argueiro do olho do irmão. E em João, então, capítulo 7, versículo 24, a palavra deixa bem claro: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então a gente entende que o julgamento é algo que acontece no nosso meio. A gente precisa julgar o bem do mal, a gente precisa julgar o que é certo e o que não é certo, o que agrada ao Senhor e o que não agrada ao Senhor. Mas o que a gente precisa entender é que o nosso julgamento ele não pode ser hipócrita. Nós não podemos julgar alguém estando no mesmo pecado ou estando em outro pecado. Nós não podemos querer tirar o argueiro do olho de um irmão, tirar o cisco do olho de um irmão, tendo no nosso olho uma trave, então. Então é isso que Tiago, que Jesus, que Paulo, que os apóstolos ensinam. Precisamos julgar as coisas de acordo com a reta justiça, com a justiça de Deus, com as coisas escritas pela Bíblia. Então Tiago ele continua e vai dizer: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Então a gente vê aqui o que Tiago está dizendo. Vocês estão julgando, vocês estão discriminando, vocês estão tratando melhor as pessoas por elas terem dinheiro ou mais dinheiro que os outros, mas não é assim no reino de Deus. No reino de Deus as coisas são diferentes. Ele está dizendo: não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos na fé e herdeiros de um reino. Este reino que a gente faz parte, o reino que nós fomos colocados, transportados, o reino que Jesus nos deu, nos comprou e nos colocou pelo seu sangue, ele é um reino que é diferente dos outros reinos. Quando Jesus estava sendo interrogado por Pilatos, ele fala: o meu reino ele não é deste mundo. E o reino de Jesus, então, ele é do avesso. Ele é um reino virado de cabeça para baixo. No reino de Jesus ele diz: o primeiro vai ser o último vai ser o primeiro. Ele diz que no reino dele o pobre na verdade é rico e o rico na verdade é pobre. No reino de Jesus, então, ele tem uma lei, e essa lei ela é baseada no amor. Então a gente entende que no reino de Jesus as coisas são sempre ao contrário. Então a gente não pode julgar as coisas apenas pela aparência, mas segundo a reta justiça. Então ele está dizendo: meus irmãos, não julguem pela aparência, não discriminem pela aparência, não deem favorecimento pela aparência, porque no reino que a gente faz parte, as coisas são todas ao contrário. Talvez esse que está no primeiro lugar da fila, na verdade é o último. Na verdade, esse que está cheio de ouro nos dedos, nos colares, na verdade é o mais pobre de todos. Na verdade, então, a gente precisa entender que no reino de Deus as coisas são ao contrário. E é por isso que a gente não pode julgar, discriminar, tratar de forma diferente pela aparência. Porque os nossos olhos enganam, mas os olhos de Cristo estão sempre atentos e cuidando do seu reino. Então a gente precisa sempre lembrar de como funciona esse reino de Jesus. Tudo é ao contrário. E quem não é espiritual, quem não conhece, não consegue entender. E é por isso que Paulo diz: as coisas espirituais são loucuras para quem são carnais. Então quando Jesus diz o primeiro vai ser o último,
Quem é carnal, quem não entende, quem não conhece o Senhor, quem não entrou nesse reino, que não nasceu de novo, acha uma loucura, acha isso irracional, mas na verdade é esse o reino que a gente vive, um reino de coisas invertidas, um reino onde a aparência não diz nada, mas o que importa mesmo é a essência, é se Cristo está lá, é se o rei realmente é Jesus, e é esse o reino que a gente faz parte, e é esse o reino que Tiago faz questão de lembrar aqueles irmãos a qual eles fazem parte. E ele vai dizer: entretanto, sabendo de tudo isso, entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós é invocado? Naquela época, então, naqueles dias, os irmãos estavam bajulando os ricos, mas na verdade os ricos eram aqueles que oprimiam eles. Chegava alguém rico na reunião deles, na igreja deles, na sinagoga deles, e eles iam lá, tentavam agradar de todas as formas, davam o melhor local para sentar, ofereciam o seu melhor tratamento àqueles irmãos. Mas quando saía porta fora, aqueles mesmos ricos tratavam eles mal, tratavam eles de maneira inferior, levavam eles para tribunais tentando tirar o que eles tinham, menosprezavam eles, até blasfemavam contra o nome de Jesus. E então aqueles irmãos não estavam entendendo o que eles estavam fazendo. E eu não consigo ler este texto e não ver uma realidade que a gente vê hoje. Nós vemos que nós não bajulamos mais os ricos, mas nós bajulamos outra classe de pessoas. Os crentes, os irmãos, acabam bajulando os políticos. Eu leio esse texto e eu vejo um político na minha frente. Não são os políticos que fazem leis que nos oprimem, e mesmo assim a gente concede os púlpitos a eles, a gente faz campanha para eles, a gente faz caminhada para eles, mas não são eles que aumentam os impostos todos os dias para fazer com que a vida deles seja melhores, para custear as viagens, os jatinhos, os ternos de 5, 6, 10 mil reais. Não são esses políticos que a gente bajula, não são eles que a gente trata de forma especial. Então Tiago está dizendo: vocês estão tratando de forma muito especial os ricos, e nós estamos tratando de forma muito especial os políticos, mas são eles mesmos que vão lá e colocam leis e mais leis opressoras em cima de nós, aumentam a carga de impostos, fazem leis, vêm nas nossas vidas, entram em nossas vidas apenas em época de eleição, e fora disso então eles somem e estão então cuidando de suas vidas, deixando nós à nossa própria mercê. E mesmo assim a gente continua bajulando eles, mesmo assim a gente continua fazendo caminhada para eles, a gente vai lá e faz campanha, a gente briga com irmãos, a gente briga com família por causa deles, e eles esquecem de nós, e eles fazem leis opressoras, e eles aumentam os seus salários dia após dia, 30, 40, 50, 60% de um mês para o outro, enquanto a gente recebe migalhas das mãos deles. Então, por mais que a gente não bajule os ricos de hoje, que a gente aprenda também a não bajular os políticos, que a gente aprenda a não bajular todo aquele que pode nos oprimir ou blasfemar contra o nome do nosso Senhor. E é isso que Tiago está dizendo: não bajule essas pessoas, porque essas pessoas, na primeira oportunidade que elas têm, elas oprimem vocês, elas passam vocês para trás, elas tiram as coisas que vocês têm, elas te arrastam vocês para os tribunais. E é o que os políticos fazem conosco hoje. Hoje mesmo temos a atenção de talvez um pastor, um pregador nem possa mais pregar o evangelho, nem possa mais pregar o que está escrito na Bíblia, porque os políticos estão lá fazendo leis que os auxiliam, que fazem coisas que sejam bom para eles e não bons para nós. O nosso salário mínimo aumentou 10 ou 18 reais. Os salários de prefeitos e vice-prefeitos aumentou em 60%, quase 15 mil reais. Então são os políticos que querem sentar nos nossos melhores lugares, mas quando saem porta fora, eles vão lá e nos oprimem, nos arrastam aos tribunais, tiram o pouco que a gente tem. Então que a gente não bajule eles, que a gente
Entenda que tratar pessoas de forma diferente, seja elas quem forem, é um pecado e um pecado muito grave. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. A lei régia, então, que Tiago está dizendo, é uma lei que vem do próprio rei. É uma lei que o rei decretou. Amarás o próximo como a ti mesmo. É uma lei que o rei Jesus colocou. É uma lei que nós devemos observar sobre todas as outras. É uma lei que tem um grau de importância muito grande. É por isso que Jesus diz, quando foi perguntado qual é o maior mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esses são os dois maiores mandamentos. Paulo, escrevendo aos Gálatas, também ele vai dizer: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Tiago está dizendo, Tiago está nos mostrando que a gente precisa ter essa lei sempre em nossa mente, como a gente viu na última pregação. Ele pede que a gente entenda, que a gente pratique, que a gente coloque em prática, em exercício essa lei que nos liberta, essa liberdade de conseguir amar o próximo como a nós mesmos. Porque se a gente conseguir fazer isso, amar o próximo como a nós mesmos, nós não vamos matar, nós não vamos roubar, nós não vamos adulterar, nós não vamos cobiçar. E é isso que Tiago está dizendo, é isso que Paulo também falou. Toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porém, se a gente faz acepção de pessoas, se a gente trata uma pessoa de forma diferente da outra, apenas por a sua aparência, Tiago vai dizer que a gente está cometendo pecado. Então, o simples fato da gente tratar uma pessoa diferente, da gente querer dar um lugar melhor para uma pessoa e não dar um lugar igual para outra, a gente está cometendo pecado, quebrando a lei de Deus. E Tiago vai dizer que quem faz isso, então, está no mesmo nível, está no mesmo patamar de um assassino, de um ladrão, porque quem comete um pecado, quem quebra um preceito da lei, na verdade quebra ela por inteiro. E é o que ele vai dizer: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Tiago mostra então que a lei moral de Deus, os 10 mandamentos de Deus, eles na verdade são uma coisa só. Por isso que quando Moisés ele desce do Monte Sinai com as tábuas da lei e vê o povo idolatrando o bezerro de ouro, ele quebra as tábuas da lei. O que ele está dizendo de forma simbólica ali? Eles não estão matando, eles não estão roubando, eles não estão cobiçando, mas eles fizeram um Deus para eles. Então eles quebraram a lei por inteiro. Então essa lei que Deus deu de uma vez só, 10 preceitos de uma vez só, são quebrados por um erro apenas. Então Moisés vai lá e quebra, representando então simbolicamente que a lei de Deus, que a aliança de Deus foi quebrada. Mas então a gente entende que a lei de Deus, ou a gente cumpre ela 100%, ou a gente cumpre ela 0%. A gente sabe que não consegue cumprir ela 100%. Então a gente entende que nós estamos cumprindo 0% do que Deus espera que nós façamos. Tiago então coloca assassinos, ladrões, adúlteros, cobiçosos e pessoas que tratam as pessoas com acepção, tudo no mesmo balaio, tudo no mesmo saco. São todas pessoas da mesma laia, Tiago está dizendo. Para Deus, se você matar alguém, ou se você tratar alguém de forma especial a despeito de outra, você está na mesma condenação. Você está arguido pela lei como transgressor da lei de Deus, como alguém que quebra a aliança com Deus. Então, Tiago mostra que nós não podemos cometer esse pequeno deslize, porque vai fazer com que a nossa queda seja muito grande.
Então ele vai dizer: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Tiago, então, ele mostra que nós não devemos só falar, que nós não devemos só saber, que nós não devemos só aprender, mas nós devemos falar de tal maneira, e de tal maneira também proceder. Eu gosto o que Paulo escreve aos Coríntios quando ele diz: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Paulo está dizendo aos Coríntios: sejam meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus. Os qual, Paulo então manda Timóteo para os Coríntios, para que os Coríntios então lembrem os caminhos de Paulo em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: eu vou mandar Timóteo para que ele lembre vocês de como eu andava, como eu procedia, como era a minha maneira de viver em Cristo Jesus. Então, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Paulo então está dizendo: sejam meus imitadores, porque eu, além de pregar, eu vivo o que eu prego. Porque eu vou mandar então Timóteo para que vocês se lembrem de como eu vivia no meio de vocês, como eu procedia no meio de vocês, como eram os meus caminhos, e os meus caminhos são da mesma forma com aquilo que eu ensino. Paulo estava dizendo: eu prego e eu vivo. E é o que Tiago também está dizendo: falai de tal maneira, preguem de tal maneira, aprendam de tal maneira, mas também vivam de tal maneira, procedam de tal maneira. Então Tiago e Paulo nos ensinam que o grande segredo não é só saber o que são as palavras de Deus, mas é viver as palavras de Deus. Então ele vai dizer também que nós seremos julgados por essa lei da liberdade, a lei do amor, a lei de amar o próximo como a nós mesmos. Ele vai dizer: porque o juízo, ele é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O motivo então de nós não julgarmos as pessoas por aparência, para não fazermos acepção de pessoas, é que nós seremos julgados, como o próprio Senhor Jesus falou. Da mesma maneira que nós julgamos, da mesma maneira que nós medimos, nós seremos também medidos. Então, da mesma maneira que a gente analisa, nós seremos analisados. E é por isso então que Tiago nos ensina isso, para que a gente não seja pessoas de fardos pesados, mas que nós coloquemos misericórdia naquilo que a gente está vivendo, que a gente coloque misericórdia no juízo que a gente está dizendo, que a gente coloque misericórdia na reta justiça com que estamos julgando os outros. Então eu gosto do que Jesus também fala, e ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Então, o que Tiago, o que Jesus, o que Paulo nos ensina? Que a gente tenha misericórdia enquanto estamos discernindo o bem do mal, que nós tenhamos misericórdia enquanto estamos julgando as causas deste mundo, que nós tenhamos misericórdia das pessoas, que nós não retribuamos o mal com o mal, mas que nós saibamos colocar misericórdia, ter empatia das pessoas. Sempre quando eu vejo alguém que não conhece Cristo cometendo um grande pecado, eu procuro ter um pouco de misericórdia, porque ela não conhece o Senhor, ela não sabe o mal que está fazendo. O próprio Senhor, ao ser crucificado, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E é por isso que Tiago está dizendo: o juízo, ele é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Eu sei o quanto Deus me perdoou, eu sei o quão errado eu andava longe de Jesus, eu sei o quão blasfemo eu era antes de conhecer o Senhor, antes dele me chamar. Então eu preciso aplicar a mesma misericórdia que ele aplicou sobre a minha vida, me suportando enquanto eu era blasfemo, enquanto eu andava mundo afora. Se ele usou de misericórdia para comigo,
que eu também use de misericórdia, para que nós consigamos, sendo igreja, atrair essas pessoas para o Evangelho, que elas entendam que o nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia, um Deus que tem as suas misericórdias renovadas a cada manhã, e que é somente por elas que nós não somos consumidos todos os dias. Então que a gente use de misericórdia, que a gente use de reta justiça, e que a gente nunca tome pessoas por acepção, que nós nunca tenhamos, então, motivos para discriminar as pessoas. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Tiago, então, ele nos mostrou, nesse pequeno trecho, que nenhum tipo de tratamento especial pode ser dado para uma pessoa a despeito de outra pessoa. Ninguém é melhor do que ninguém, todos nós somos pecadores, todos nós quebramos 100% da lei de Deus, uns com uma coisa, outros com outra, mas todos nós estamos no mesmo barco furado, se não tivermos Jesus em nossa vida. Então que a gente consiga julgar as coisas, julgar, discernir o bem do mal, com a reta justiça, com a justiça de Deus. E se nós vermos pessoas longe dos caminhos do Senhor, se nós vermos pessoas que não conhecem o Senhor, que nós tenhamos misericórdia, porque o Senhor também foi misericordioso conosco. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela noite de hoje, pelo encontro de hoje. Queremos te agradecer pela tua palavra, a tua palavra que nos ensina, a tua palavra que nos conforta, nos exorta, a tua palavra que nos leva a um caminho de santidade. Que nós consigamos, Pai, sempre entender que somos todos um em Ti, que nós somos um só, um corpo só, Pai, e que todos temos o mesmo grau de importância, independente do dinheiro que tivemos, independente da cor que tivermos, independente, Pai, de qualquer característica que nós temos. Nós somos um em Ti e nós todos temos a mesma importância no Teu corpo, no Teu reino, Senhor. Que nós aprendamos, Pai, a discernir o bem do mal, que nós aprendamos, Pai, a usar da reta justiça, que nós aprendamos, Pai, a amar o próximo como a nós mesmos, e que nós aprendamos, Pai, a usar de misericórdia, porque o Senhor também assim fez conosco, nos suportando as nossas transgressões, os nossos pecados, os nossos desvios, Pai. Então que nós consigamos também, Pai, perdoar as pessoas como o Senhor nos perdoou. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.